Um, dois, três e... já! Oi, gente, tudo bom? Bom, hoje eu tô cheia de metáforas aqui. E eu quero que vocês embarquem comigo nessa história, beleza? Se a gente planta limão, a gente vai colher limão. Não adianta plantar limão e querer colher morangos, né? A gente pode fazer mandinga, ficar dia e noite ali, quero morango, quero morango, quero morango. Se a semente é de limão, é limão que a gente vai colher. Não tem jeito. Será que a gente presta bem atenção no que a gente está plantando? Ou, como em vários pontos da nossa vida, a gente acaba ligando o piloto automático? Então hoje eu quero falar aqui pra vocês sobre algumas confusões que a gente se mete na vida e como a gente pode buscar uma clareza acessando a nossa verdade lá do fundo. A verdade tá na semente, escondida, ó, lá embaixo da terra, aqui dentro disso daqui tudo. Mas quem planta sabe o que tá plantando, ou pelo menos deveria saber, né? Vamos lá. Uma coisa é a gente pegar a semente, preparar a terra, acompanhar esse crescimento. E outra coisa é, na correria da vida, a gente pegar as sementes, colocar num carrinho semeador, apertar um botão e o carrinho vai que nem um robozinho, sabe? Pá, 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 pá. Muitas vezes a gente faz isso sem perceber. E aí quando a gente se dá conta, a gente olha uma plantinha crescendo, né? Ali onde a gente plantou, aí a gente olha um limão. Ué, mas tá nascendo limão? Eu plantei morango. Tenho certeza absoluta que eu plantei morango. Fui eu mesma que plantei? Foi você mesmo? Ou foi uma parte sua que queria dar conta de todas as coisas da vida ao mesmo tempo e que só por ter colocado as sementes lá, apertado o botão, achou que aquilo representava você? Hoje eu resolvi falar sobre a busca dessa verdade que mora feito semente lá dentro da gente, porque eu vejo que muitas vezes nós nos perdemos de nós mesmos. Quantas e quantas e quantas vezes eu me perdi de mim mesma. E o mais maravilhoso é que quando eu me encontro, quando eu falo, opa, peraí, deixa eu olhar pra isso tudo, é tão maravilhoso. Vários movimentos esquisitos que estavam acontecendo aí fora, tipo vários limões brotando, eu começo a entender, sabe? Vem uma clareza, um entendimento através da busca dessa verdade. Teve uma época, quase um ano atrás, a Cora tinha 2 aninhos, 2 anos e 1 mês. Ela já falava perfeitamente e ela ficou gaga. Do nada, entre 1000 aspas, ela ficou gaga. Eu jurava que era do nada. A gagueira dela era no início das frases. Ela falava, eu quero não sei o que, não sei o que lá. Mamãe, papapi, papapá. E eu fiquei atordoada na época. Não pela gagueira, né? Mas é porque, teoricamente, foi do nada. Eu falo, ué, gente, mas tava até hoje falando tudo certo, tudo bem, falando todas as palavras. Aí liga pro pediatra, né? Vai no pediatra, fala, pô, não sei o que é que tá acontecendo. Dá uma homeopatia. E aí, não, é melhor não corrigir, né? Aí escreve em grupo de mãe, minha filha ficou gaga. E dava uma aflição, porque ela queria falar alguma coisa e ela falava, mas... pá. E a gente olhava pro Thiago, ele olhava a gente angustiado, assim, sabe? Foi uma coisa, um momento que a gente ficou bem sem entender e sem saber se aquilo ia evoluir, se ela ia ficar mais gaga ainda e como que aquilo ia passar. Sabe, um ponto de interrogação, um vão, assim, que a gente entra. E geralmente, nas situações da minha vida, a situação acontece e eu fico meio pra fora, né, assim, em grupo de Facebook, pediatra, não sei o que, lá, eu vou olhando pra fora e eu falo, peraí, Flávia, não tá fora, sabe? Tá aqui dentro. O que tá acontecendo? Eu falei, bom, fala tem a ver com comunicação. Como que a gente está se comunicando? O que está acontecendo? Minha terapeuta me ajudando também a elucidar algumas questões. E eu reparei que eu e o Thiago, naquela época, a gente estava muito mal. A gente teve um período muito difícil da nossa relação. E não é que a gente discutia e brigava na frente da Cora, mas a gente estava magoado um com o outro. A gente estava com raiva. A gente não tava bem. Eu tava com várias questões em relação a ele com várias questões em relação a mim. E o nosso relacionamento não tava legal. A nossa comunicação não tava rolando. É lógico que as crianças percebem tudo
que tá à nossa volta, muito mais até do que nós adultos. E quando eu olhei para esse fenômeno, sem achar que ele tava fora de mim, sem achar que ele era um fato isolado, ficou gaga, pronto, será que é fase? Vai passar? Quando eu olhei para ele buscando a verdade, gente, a verdade é como se fosse uma lanterna acesa dentro da gente. Tanta coisa se esclarece. É como se a gente fosse um rádio fora de sintonia, sabe? Que fica chiando. E aí você começa a buscar essa verdade, né? Buscar a estação ali pra sintonizar esse rádio. E aí quando você sintoniza, você fala... Ai, que alívio, a gente consegue escutar a música, né? Não fica aquela chiadeira. Então, essa confusão, às vezes a forma que os nossos filhos estão se comportando... são a chiadeira do rádio fora de sintonia. E o que tá fora de sintonia? O que não tem sinal, né? A nossa casa, o ambiente onde a gente tá vivendo, as relações familiares, alguma coisa que a criança tá trazendo à tona, tá mostrando pra gente, tá sendo um espelho de uma coisa que tá dentro da gente. E tá nesse ambiente, né, pra gente olhar de frente para aquilo. E a mágica é que a gente abre um portal pra essa cura, pra cura de todo mundo. Porque a partir desse momento, quando eu me dei conta disso, assim, na terapia e tudo, eu e o Thiago, a gente conversou e a gente falou, tipo, sejamos adultos, sejamos responsáveis. Nós estamos sendo negligentes. A gente precisa resolver as coisas. Não adianta eu ficar guardando um monte de coisa dentro de mim, você ficar guardando um monte de coisa dentro de você e a gente viver nessa guerra interna. É lógico que ela vai sentir isso, captar isso e vai interferir nela. São o pai e a mãe dela dentro de uma casa... numa guerra interna. A gente precisa olhar de frente pra isso e resolver. Olhar pra nossa relação. E eu acho que o mais importante de tudo é sem culpa. Eu escrevi aqui, ó. Sem culpa. Tá vendo? Sem culpa. Não é pra gente falar, ai meu Deus, ela tá assim por minha causa. Eu vejo muitas, né? Essa questão da culpa é inerente à maternidade e a gente ainda vai falar sobre isso. Mas... sem culpa nesse momento, sabe? As mães, de tipo, é por minha causa que ela tá assim. Faz parte da vida, acontece. Se a gente pegar essas dificuldades e ainda ficar se chicoteando, e ainda ficar morrendo de culpa, vai piorar e vai criar um bololô maior ainda, sabe? Isso tudo que eu tô dizendo sobre as crianças perceberem, né, esse clima, não é coisa da minha cabeça. Existe mesmo estudos que mostram isso. Que as crianças, elas não têm pensamento abstrato. Então, para elas, o que você fala é aquilo. O pensamento delas é concreto, é o mundo concreto. Então, se às vezes a gente tá muito esbaforida, estressada e meio louca, sabe? Meio fora de si, literalmente. E a gente fala, ai, dá vontade de fugir às vezes. Uou! Tipo, eu já falei isso. A criança escuta aquilo, ela não manifesta ali na hora, aquilo fica dentro dela. E ela não tem um pensamento abstrato de tipo, é uma força de expressão que a minha mãe tá usando pra dizer que ela tá cansada. Gente, é muito louco isso, é verdade isso. É muito forte isso pra eles. Tudo que a gente fala, às vezes a gente fala uma coisa da boca pra fora ou querendo dizer outra coisa e aquilo fica literal pra eles. Então é lógico que ela se sente insegura. Como é que essa criança vai dormir à noite? Achando que a mãe dela vai fugir, por exemplo. Então, assim, muitas vezes a gente só percebe a cagada depois que as coisas estão fora do lugar, né? Não é pra gente se culpar, como eu já falei, mas é sim pra gente parar esse carro que estamos dirigindo bêbados e esperar o efeito do álcool passar. Parar, comer uma coisinha, beber uma água. A gente tem que parar de olhar pra tudo que é mais ou menos importante na nossa vida e olhar para a coisa mais importante, a nossa própria saúde emocional, a saúde física dos nossos filhos, a saúde emocional dos nossos filhos, porque a gente reverbera, a gente cria fora da gente o que a gente está cultivando dentro da gente. Então, assim, essa história toda das sementes que eu resolvi trazer para vocês aqui hoje é pra gente pensar que a gente tá o tempo inteiro construindo e semeando o nosso jardim interno. E pra gente pensar
Que semente que a gente está plantando aqui? Se é a reclamação do marido, a insatisfação no trabalho, a raiva da sogra, uma preocupação com a saúde. E aí, quando a gente percebe que o nosso barulho interno, a nossa rave aqui dentro, tá nos distanciando de quem a gente ama, tá nos distanciando da presença amorosa que a gente precisa ter com as pessoas que a gente ama, com as relações que são importantes pra gente, é aí que a gente começa a acender a luz da verdade. Sabe aquela máxima, a verdade liberta? É isso. Tudo se esclarece, tudo é entendido, sabe? Pelo menos dentro da gente, dá um alívio. Foi muito duro olhar pra verdade, assim, da fonte dessa gagueira da Cora. E era isso, gente. Era isso. Porque foi a gente resolver isso do mesmo jeito que ela, do nada, começou a ficar gaga, do nada ela parou. Um dia, simplesmente, ela não gaguejava mais. É isso, gente. E eu queria muito trazer essa experiência pra vocês se sentirem mais acolhidas, menos doloridas, menos perdidas, menos culpadas. E essa reflexão não é só para mães e em relação aos nossos filhos. Eu já disse aqui que tudo reverbera. E eu vou colocar aqui embaixo alguns links de vídeos relacionados com esse assunto que eu acho que são um complemento e que vale a pena vocês assistirem. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui embaixo, inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês acham que podem se sentir abraçadas e se beneficiar desse conteúdo. Tá bom? Tá sendo uma delícia conversar sobre tudo isso aqui com vocês. Um beijo. Tchau. Desce daí. Gordo, você vai pro quarto, tá? Que tem meio gordo na tela. Vem, Jota. Vem, amorzão.